Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, começa agora. O superministro da Economia se reúne com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir a reforma da Previdência. A Agência Nacional de Mineração amplia a fiscalização em 88 barragens a montante, o mesmo modelo que rompeu nos casos de Mariana e Brumadinho. Inspeções serão diárias. A tripla jornada que muitas mulheres levam com o trabalho e filhos e a carga mental e física dos cuidados com a casa pode deixar as mulheres até 40% mais estressadas, segundo uma pesquisa feita no Reino Unido. Depois de muita polêmica, a Prefeitura de São Paulo abre envelopes de licitação das linhas de ônibus na capital. Quase todos os lotes tiveram apenas um postulante. O ano novo chegou, pelo menos entre os chineses. Milhões de pessoas pelo mundo celebram o Ano do Porco. A tradição diz que será um ano de prosperidade e recompensas. Na Venezuela, com o aumento do reconhecimento internacional, o líder da oposição, presidente Nicolás Maduro, apela ao Papa. No esporte, a seleção brasileira perde mais uma. No Sul-Americano Sub-20, a vaga para o Mundial fica mais distante. E no mountain bike, Henrique Avancini começou com o pé direito a temporada 2019 e venceu a Copa da África do Sul da modalidade. Um estudo com 6.000 mulheres inglesas comprovou que muitas mães já sabiam. Trabalhadoras com filhos pequenos têm um nível de estresse muito maior em relação àquelas que não são mães. Outra conclusão da pesquisa é que trabalhar em casa nem sempre é sinônimo de mais tranquilidade. A rotina na casa da Débora começa bem cedo. Às 7 horas, arruma a Sofia, de 6 anos, para a escola. A pequena Isabela, de 2 anos, fica com a babá. E, na sequência, emenda no trabalho. A cabeça fica muito cheia, mesmo quando a gente está com o filho, não consegue aproveitar 100%, né? Eu acho que a gente fica lá, mas um pouquinho aqui também, um pouquinho na cozinha, preocupada com muita coisa e acaba sobrecarregando, eu fico estressada. Às vezes, né, uma criança de 6 anos dá trabalho, faz perguntas e acaba não tendo paciência para responder aquelas perguntas que a gente acaba considerando bobas. Uma pesquisa inglesa comprova o que as mulheres já sabem. Mães com 2 filhos e que trabalham são mais estressadas do que aquelas mulheres que trabalham e não têm filhos. O estudo levou em conta 11 marcadores fisiológicos que indicam o estresse crônico, como, por exemplo, níveis de hormônio e também pressão arterial. Esses marcadores foram 40% maiores para mulheres que trabalham em período integral, enquanto criam 2 filhos, do que entre mulheres que trabalham em tempo integral e sem filhos. Já nas mulheres que trabalham em período integral, mas com filho único, esse nível de estresse era 18% maior que nas mulheres sem filhos. O estudo também mostrou que nem o trabalho em casa, nem o horário flexível diminuiu o estresse crônico das mulheres, mas trabalhar menos horas, sim. Se ela não tiver essa disciplina, ela cai numa grande armadilha, porque ela começa a se estressar porque ela está no horário de trabalho e as demandas surgem, seja qual for a atividade, e ao mesmo tempo ela tem pessoas da casa ou as atividades do lar ou os filhos também demandando. É como se você trouxesse a sua família para o escritório. Essa diretora de RH, que gerencia mais de 350 pessoas numa empresa de recrutamento e seleção, dá algumas dicas para as mães trabalhadoras. É importante que se crie um critério de disciplina e de educação para si mesma, em primeiro momento. É um ambiente mais informal, mas que requer uma atenção e um mínimo de formalidade, ela com respeito ao trabalho que ela realiza, e que ela eduque os filhos e a família com esse mesmo olhar. Neste momento, eu estou em atividade profissional. Hoje é o segundo dia da segunda maior feira do agronegócio aqui no Brasil, a Show Rural, que acontece no Paraná. O repórter Bruno Faustino conta como o calor e a falta de chuva afetaram a produção de alguns alimentos. Boa tarde, Bruno. Olá, Ana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Em janeiro, as temperaturas aumentaram cerca de 3, 4 graus e é claro que isso impactou na agricultura. Aqui comigo, Luiz Renato Lazinski, meteorologista do INPE. Lazinski, qual é a principal cultura afetada por esse calor excessivo?
Olha, na verdade nós tivemos aí problemas, esse calor afetou principalmente a fase de florescimento da soja, feijão, né? Essas culturas que estavam em fase de florescimento, o calor ele acaba tendo aí um abortamento um pouco maior, né? Mas para nossa alegria, digamos assim, esse bloqueio atmosférico que se formou no centro-sul do Brasil, ele já foi quebrado. Nós já tivemos uma frente fria entrando essa semana, tanto é que as temperaturas já estão bem mais amenas, mais agradáveis no decorrer dessa semana. E de agora em diante as frentes frias, as massas de ar um pouco mais frias vão começar a chegar com mais frequência aqui na região centro-sul do Brasil e a tendência, claro, ainda vamos ter temperaturas altas, mas bem mais amenas do que nós tivemos aí no decorrer de janeiro, não é? E no centro-norte, partindo ali da região centro-oeste para o norte do país? Olha, ali a questão não é nem temperatura, ali a questão é irregularidade da chuva, mas a chuva, digamos assim, na maior parte do Brasil, a região produtora de grãos do Brasil vai ser muito boa, principalmente aqui no centro-sul, que temos agora o milho safrinha, o clima deve ser bem mais favorável. Agora, aquela região ali do Mato Piba, principalmente a região da Bahia e também o norte do Mato Grosso, as chuvas ainda vão continuar um pouco irregulares nessa época do ano. Ok, Lazinski, obrigado. Aqui em Cascavel, tempo parcialmente nublado, nesse momento 28 graus. Voltamos ao estúdio, Aldo, Ana. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Hoje é o último dia de inscrições para a lista de espera do SISU, programa federal que oferece vagas de ensino superior em instituições públicas brasileiras. Podem se inscrever os candidatos que prestaram o Enem 2018, não zeraram a redação e que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso. Os selecionados serão convocados a partir do dia 7 de fevereiro. Ao total, são mais de 235 mil vagas em 129 instituições de ensino. Mais informações você encontra no site do SISU. 8 pontes e viadutos de São Paulo estão com a estrutura comprometida e precisam de perícia detalhada. A informação é da própria Prefeitura. Pontes Cidade Jardim, Eusébio Matoso e Cidade Universitária, sobre o Rio Pinheiros, e viaduto Miguel Mofarrege, na Zona Oeste. Por eles passam mais de 10 mil veículos por hora. As outras pontes com problemas são a Gazeta do Ipiranga e Grande São Paulo, na Zona Sul, General Olímpio da Silveira, no centro, e viaduto Carlos Ferrace, na Zona Leste. As pontes e viadutos foram danificados por caminhões, têm infiltração e deterioração das juntas de dilatação, que compromete a estrutura. Uma inspeção mais aprofundada vai indicar as medidas necessárias. Empresas de transporte entregaram hoje as propostas para operar o sistema de ônibus da cidade de São Paulo nos próximos 20 anos. Essa é a maior licitação da área no país e envolve mais de 71 bilhões de reais. Foram apresentadas propostas para todos os 32 lotes oferecidos. Apenas um teve 2 concorrentes. Nos demais, apenas uma empresa apresentou proposta. O nome dos vencedores deve ser conhecido em 90 dias. A licitação do sistema de ônibus de São Paulo se arrasta desde 2013 e foi suspensa várias vezes pelo Tribunal de Contas do município por irregularidades técnicas. Chove no Rio de Janeiro desde ontem e várias regiões do estado ficaram alagadas. Em Mangaratiba, na região conhecida como Costa Verde, choveu quase 240 milímetros de água num dia. As ruas viraram cachoeiras. Essas crianças nadaram na correnteza, o que não é aconselhável pela Defesa Civil. Há relatos de alagamentos também em Muriqui. No centro de Angra dos Reis, carros ficaram submersos. O volume de água superou os 180 milímetros. Em Guapimirim, a estrutura do hospital não resistiu. Em São Conrado, hoje cedo, o trânsito ficou completamente bloqueado. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, casas ficaram alagadas. Há relatos de alagamentos na Barra da Tijuca e bairros da Zona Sul e da Zona Oeste da capital. Hoje é o Dia Mundial da Internet Segura. A boa notícia é que os pais estão mais atentos à atividade dos filhos na rede. O evento anual, promovido no Dia Mundial da Internet Segura, tem como tema central de 2019 o uso positivo da internet. Pensar na sua saúde, pensar nas informações que você consome, mas também naquelas que você produz. Será? O que eu estou produzindo de positivo com esses meus cliques, com esses meus textos, com esses meus vídeos? A data é celebrada em 140 países do mundo. Aqui em São Paulo, painéis e debates acontecem ao longo desta terça-feira com a participação de representantes de órgãos públicos e privados.
Dados divulgados pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos mostram que o canal recebeu mais de 130 mil denúncias anônimas no ano passado. Os crimes mais denunciados foram o de pornografia infantil, apologia e incitação à violência e violência e discriminação contra mulheres. Embora o tempo da justiça seja mais lento mesmo, até porque são observadas todas as garantias do investigado, mas as punições existem, as condenações existem. Outra pesquisa mostra que os pais irresponsáveis têm se preocupado cada vez mais com o acesso à internet feito pelos filhos. Cresceu a participação dos adultos para explicar o que fazer caso algo os incomode, ensinar formas de usar a internet com segurança e como se relacionar online com outras pessoas. No portal Internet Segura, materiais educativos para crianças, adolescentes, pais, responsáveis e educadores trazem mais orientações valiosas em tempos cada vez mais conectados. A gente precisa acompanhar e a gente precisa instalar os mecanismos de segurança, como por exemplo o antivírus, acompanhar o site que eles estão entrando e realmente colocar proibições de acordo com a idade, conforme o pai acha adequado. A Agência Nacional de Mineração determina inspeção diária em 88 barragens semelhantes à de Brumadinho. A busca pelas vítimas chega ao 12º dia, com 199 pessoas desaparecidas, 134 mortes confirmadas e 20 corpos identificados. A decisão da ANM vale para barragens a montante, como as de Brumadinho e Mariana. As mineradoras responsáveis pelas 88 existentes no país serão notificadas e deverão enviar relatórios diários de vistoria à agência. Em outra frente, a Justiça determinou a suspensão das atividades em 8 barragens da Vale, entre elas as da mina de Brucutu, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, para não aumentar os riscos de rompimento. A mina de Brucutu é a maior da Vale no estado. A mineradora vai recorrer da decisão. A diretoria da empresa também anunciou que vai paralisar temporariamente as operações no complexo Vargem Grande, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a mineradora, ela já está inativa desde 2016. A Justiça Mineira também negou pedidos de habeas corpus feitos pelos 2 engenheiros da empresa alemã que prestava serviço para a Vale e de 3 funcionários da mineradora. Eles foram presos na semana passada acusados de fraudar documentos que atestavam a segurança da barragem na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. No 12º dia de buscas, 250 bombeiros voluntários e 22 cães farejadores se concentram numa região próxima ao rio Parauapeba, para onde acreditam terem sido arrastadas as vítimas ainda não localizadas. O número de corpos identificados é 120. O caso de Brumadinho será alvo de uma comissão parlamentar de inquérito protocolada ontem na Câmara dos Deputados. Ela será uma de uma série de CPIs que deputados novatos governistas protocolaram logo no início dos trabalhos legislativos. Segundo a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, elas também são uma estratégia para obstruir pedidos de CPIs da oposição que poderiam dificultar a vida do governo. A alta médica do presidente Jair Bolsonaro foi adiada por uma semana para novo tratamento com antibióticos. A medida foi necessária por causa da febre, o sinal de possível infecção. Por ordens médicas, as visitas ao presidente Jair Bolsonaro devem continuar restritas aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bolsonaro está internado na unidade de cuidado semi-intensivo e deve começar um tratamento com antibióticos que dura 7 dias. Por conta disso, a alta prevista para amanhã só deve acontecer na semana que vem. Além disso, um dreno foi colocado para retirar o líquido que se acumulou no local da colostomia. Mas, de acordo com os médicos, Bolsonaro tem se alimentado bem e feito fisioterapia num quarto. Um novo boletim médico deve ser divulgado esta tarde. Projeto de lei anticrime já mobiliza o Congresso Nacional, por onde deve passar antes de virar lei. O texto faz parte das prioridades dos primeiros 100 dias de governo. Entre os principais pontos estão prisão após condenação em segunda instância, criminalização do Caixa 2 eleitoral, punição mais rigorosa para crimes com arma de fogo ou contra a administração pública, como corrupção, peculato, pena inicial em regime fechado, fim da progressão de regime para condenados por organizações criminosas, como os milicianos, e o fim das penas para o agente policial ou de segurança pública que matar alguém em serviço em caso de conflito armado e para prevenir agressão ou risco de agressão a reféns. O ministro da Justiça negou que seja uma licença para matar. Então nós apenas deixamos claro na lei, nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa, né, situações que a elas são pertinentes. Então não existe nenhuma
licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. Governadores elogiaram a iniciativa e também fizeram algumas sugestões. Entre elas, que as videoconferências para criminosos presos sejam obrigatórias e não apenas opcionais, como na proposta de Moro. Hoje, no mundo moderno, você já utiliza a teleconferência, que oferece toda a condição de defesa, plena defesa para os presidiários e atende ao interesse da defensoria, promotoria e dos advogados, tanto de acusação quanto de defesa. Sérgio Moro disse ainda que o texto só será enviado para análise de deputados federais e senadores depois que o presidente Jair Bolsonaro se recuperar da cirurgia. E mesmo antes de chegar ao Congresso, parlamentares da situação e da oposição já discutem o assunto. Nós temos que estudar com detalhe, com muita atenção e ver se nós estamos dando uma autorização ampla com a pessoa que tem a função de preservar a segurança da sociedade e não ter simplesmente o direito de executar aquele cidadão que merecia a proteção. Eu vejo que uma boa parcela desse pacote não terá uma grande dificuldade para passar aqui no funil que é o Congresso. A reforma da Previdência é tema de encontros esta tarde entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara e do Senado. Ontem foi discutida com o presidente do Supremo. Cleófas começou a trabalhar com 16 anos. Agora, aos 25, se preocupa com a aposentadoria. Hoje eu tenho um pouco de medo, essa é a verdade. Medo de como vai saber, como que vai ser esse meu futuro, medo que saber que tudo que eu contribuí durante esses anos de CLT, isso vai ser válido quando chegar a minha vez, e saber que isso vai dar certo, porque hoje nós temos uma incerteza. Cleófas tem bastante trabalho pela frente se depender de uma das propostas de reforma da Previdência da equipe econômica. Ela prevê tempo de contribuição de 40 anos para a aposentadoria integral e a mesma idade mínima para homens e mulheres, 65 anos. A regra de transição determina que a atual soma de idade mais contribuição, que é de 86 para mulheres e 96 para homens, ganhe 1 ponto a cada ano a partir de 2020 até chegar a 105. Também seria criado o sistema de capitalização obrigatório. O trabalhador teria uma conta individual para poupar para a própria aposentadoria. Para este professor da USP, o modelo de capitalização pura já se mostrou ineficaz. No Chile, por exemplo, mais de 90% dos beneficiários recebem cerca de meio salário mínimo. Mas Celso Grise aprova um modelo misto. Sou favorável à capitalização porque isso abre a brecha para a criação de uma cultura de previdência e que todos possam recolher em vida, durante o período útil de trabalho, parte dos seus ganhos para prover a sua velhice com uma situação de renda, de ganho suficiente para manter o seu padrão de vida. O objetivo da reforma da Previdência é conter o déficit estimado em 300 bilhões de reais apenas para o ano de 2019. E para que este ajuste econômico tenha sucesso, inclusive durante o período de transição de regras, algumas alterações em outros fundos também podem ser sugeridas, como o uso de parte do saldo do Fundo de Garantia para compor a capitalização, proposta criticada pelo diretor técnico do Diese. Nós perdemos capacidade do Estado em conduzir e financiar políticas públicas universais, fundamentais para combater a desigualdade, para enfrentar problemas graves como saneamento, a falta de habitação, dar aos bancos, mais uma vez, mais um patrimônio para eles administrarem e não mais um uso de interesse coletivo, de proteção ou de promoção de políticas públicas, que é o papel que esses fundos cumprem hoje. Fora da presidência, o ex-presidente Michel Temer perdeu o foro privilegiado. Ministros do Supremo Tribunal Federal mandaram para a Justiça Comum e para a Justiça Eleitoral inquéritos contra ele. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, mandou o chamado Inquérito dos Portos para a 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. O ex-presidente foi denunciado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Temer é suspeito de favorecer empresas com um decreto de 2017 que ampliou as concessões de terminais em portos. Ele teria ainda recebido vantagens de empresas do Porto de Santos durante mais de 20 anos, período em que foi deputado federal líder do MDB e presidente do partido.
Outras 5 pessoas foram denunciadas, entre elas o ex-assessor do Palácio do Planalto, Rodrigo Rocha Loures, o coronel aposentado da PM de São Paulo e amigo de Temer, João Batista Lima Filho, e empresários do setor de portos. Já o ministro do STF, Edson Fachin, remeteu para a Justiça Eleitoral a investigação que apura o pagamento de 10 milhões de reais pela Odebrecht ao MDB na campanha eleitoral de 2014. O valor teria sido acertado entre Temer, então vice-presidente da República, e o presidente da empresa, Marcelo Odebrecht. Michel Temer sempre negou as acusações. E de 20, o ano mal começou, talvez para o futebol, mas para outros esportes já teve título e brasileiro no pódio. Henrique Avancini, na bike, venceu a etapa da Copa da África do Sul e promete um ano cheio de conquistas. Vamos ver. Henrique Avancini iniciou a temporada 2019 do jeito que desejava, com vitória na Copa de Mountain Bike na África do Sul, em Belleville, na cidade do Cabo. O brasileiro ficou com a primeira colocação ao cravar o tempo de 1 hora, 21 minutos e 50 segundos. Nas últimas voltas, o brasileiro de Petrópolis travou boas batalhas com o neozelandês Sam Gaze, que fechou em segundo lugar com o tempo de 1 hora, 22 minutos e 23 segundos. Na sequência, o sul-africano Alan Hartley. Avancini, atual campeão mundial de cross-country e maratona, modalidade que não é olímpica, vibrou com o resultado positivo logo na estreia da temporada. Ótimas perspectivas para o ano. A seguir é ano novo, pelo menos entre os chineses. Milhões de pessoas celebram o Ano do Porco, que promete ser de prosperidade e recompensas. E na Venezuela, sem apoio internacional, o presidente Nicolás Maduro apela ao Papa. A gente volta já. A maioria dos países da Europa e das Américas reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e Nicolás Maduro pede ajuda ao Papa. Eu lhe enviei uma carta ao Papa Francisco. Nicolás Maduro disse que escreveu ao Papa Francisco para que ele ajude na facilitação do diálogo no encontro com países do Caribe, México e Uruguai, que acontece nesta quinta-feira na Venezuela. A pressão contra a permanência de Maduro e por novas eleições no país também veio da maioria dos 14 países do Grupo de Lima, reunidos em Ottawa, no Canadá. Eles discutiram a ajuda humanitária para a Venezuela, medidas de pressão contra Nicolás Maduro e deram apoio a Guaidó e à Assembleia Nacional do país. México e Uruguai não aderiram. Uma força de elite portuguesa viajou para a Venezuela a fim de proteger a embaixada portuguesa em Caracas, mas foi impedida de desembarcar no país e teve que voltar para Lisboa. Num pronunciamento em Caracas, Juan Guaidó agradeceu o apoio de países europeus e ainda denunciou que Nicolás Maduro está tentando enviar mais de $1 bilhão do Banco Bandes, na Venezuela, para o mesmo banco no Uruguai. As comunidades chinesas em todo o mundo celebraram a chegada do Ano do Porco, com orações, música, dança, comidas e muitas festas. A China e alguns países orientais seguem o seu próprio calendário e hoje dão as boas-vindas ao Ano do Porco. São 12 os animais do horóscopo chinês e o porco é o último, encerrando assim um ciclo de 12 anos. Ele é símbolo de saúde, sorte e prosperidade. Várias cidades chinesas não pouparam na iluminação de monumentos e nos ricos efeitos visuais projetados dos prédios. Em Nova York, o Ano Novo foi celebrado numa cerimônia especial na Bolsa de Valores. Em Londres, a roda London Eye foi iluminada de vermelho e dourado. Em São Petersburgo, na Rússia, a ponte do Palácio ganhou iluminação vermelha em homenagem ao Novo Ano Chinês. Mas foi uma enorme apresentação de Kung Fu em Pequim, transmitida pela TV oficial da China, que roubou o show do Ano Novo. Milhares de praticantes da arte marcial em sincronia formaram o ideograma Fu, que significa boa sorte, além de outros desenhos e da bandeira da China. O governo de São Paulo reduz a taxa do ICMS do querosene de aviação para 12%. Em troca, as empresas aéreas se comprometem a trazer mais voos e investimentos ao Estado. O governador João Dória anunciou agora há pouco a redução da alíquota do Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para o combustível da aviação comercial. A alíquota cai de 25% para 12% e vai baratear os custos operacionais das empresas aéreas. A redução está prevista para o mês de abril. Em contrapartida, o setor se comprometeu a criar em até 6 meses 59 mil empregos diretos e indiretos no Estado
estado de São Paulo, além de 490 partidas semanais em 70 novos destinos paulistas. Hoje, deliberamos no Conselho de PPP sob a presidência do Rodrigo Garcia e o comando compartilhado com o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, secretário de Fazenda, Planejamento, Gestão e Desestatização, a privatização de todos os aeroportos regionais do estado de São Paulo, indistintamente, todos eles serão administrados pelo setor privado. O prazo para que as concessões sejam colocadas de pé é este ano, e o ano que vem, até o final do ano que vem, o nosso desejo é que todos os aeroportos já estejam sob gestão privada. E a seleção brasileira sub-20 não tem vivido dias de glória, nem a principal também, né? Mas vamos ver como foi. Sul-Americano sub-20, a segunda derrota consecutiva no hexagonal final do Sul-Americano deixou o Brasil mais distante de uma das 4 vagas para o Mundial da Polônia. Diante do Uruguai, saiu atrás no placar. Schiapassi bateu no ângulo, Felipe defendeu e na sobra, Emiliano Gomes marcou. Nervosa, a seleção tomou mais um. Schiapassi driblou Tuller na área e foi derrubado. Ele mesmo bateu, pênalti, 2-0. Aí o Brasil fez o mais difícil, empatou, primeiro com Lincoln, depois Luan Cândido. E o famoso balde d'água. Já nos acréscimos, chute de Pablo Garcia na gaveta, no ângulo, onde a coruja dorme, fim de papo. O técnico Carlos Amadeu pediu aos jogadores que acreditem até o fim. Faltam 2 jogos e a seleção ainda sonha com uma das 4 vagas. A próxima batalha é na quinta-feira contra o Equador. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, até amanhã.